Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês por que é importante evitar o uso repetido da recursão nos algoritmos de vocês. E eu quero mostrar também, já que a gente já conhece as expressões LET, como que a gente consegue usar essas expressões LET para evitar esse mesmo tipo de problema que a gente tem quando fazemos uso repetido da recursão. Para isso, a gente vai usar esse exemplo que está aqui no nosso REPL. Então vamos ver o que esse código faz. Nós temos aqui uma função, essa função chama BadMax, e ela recebe uma lista de inteiros que chama XS como parâmetro, tá? Então esse código aqui, essa função inteira, ela é um exemplo do que a gente não deve fazer, tá bom? Então é um exemplo ruim de código. Tão ruim que esse código aqui, ele não funciona direito para todas as entradas. A gente vai fazer um teste daqui a pouco. A ideia desse código aqui é receber uma lista de inteiros, que é essa XS, e ela vai retornar, ela vai calcular e ela vai retornar o maior valor dessa lista. Obviamente, essa função aqui ela não faz sentido existir, ela não faz sentido fazer alguma computação, se essa lista que for passada por parâmetro estiver vazia, porque quando você tem uma lista que está vazia, o maior elemento ele não existe, ele deixa de existir. Então, quando a lista XS está vazia, essa função aqui ela deveria fazer alguma coisa diferente, né? Como, por exemplo, lançar uma exceção. Então, no futuro próximo, a gente vai ver um outro jeito de lidar com esse caso de lista vazia em funções parecidas com essa aqui. Só que como ensinar a tratar exceção não é o nosso caso nesse vídeo, então se a lista estiver vazia, se a nossa lista XS estiver vazia, a gente só vai retornar o zero, tá? Mas, de novo, fazer isso aqui, nesse caso, nesse contexto aqui, não é legal, é uma má prática de programação. Só que, por enquanto, a gente não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque nessa função aqui a gente tem coisa muito pior para se preocupar e para arrumar. Então se a nossa lista estiver vazia, retorna zero, porque não existe um maior elemento ali. E caso contrário, se a lista não estiver vazia, se ela tiver somente um elemento, então por isso que aqui eu estou perguntando se o tail da minha XS for nulo, significa que só tem um elemento, que é o cabeça, tá? Nesse caso, eu retorno a própria XS, que é o cabeça do XS, que é o primeiro elemento. Obviamente, esse único elemento vai ser também aí o maior elemento da lista passada por parâmetro. Ainda caso contrário, ou seja, se a lista não estiver vazia e se a lista não tiver só um elemento, eu vou cair no caso em que a lista tem vários elementos e aí sim eu vou precisar computar qual que é o maior elemento que vai ser o elemento a ser retornado. Então, caso contrário, se o cabeça da lista for maior do que o maior elemento do resto da minha lista, então eu retorno o cabeça da lista porque ele é o maior da lista inteira, entendeu? Então, o que eu estou verificando aqui? Eu estou pegando o primeiro elemento da lista, estou pegando todo o resto dela, todos os outros elementos. E aí, o que eu faço? Se esse primeiro elemento aqui ele for maior do que qualquer outro elemento da minha lista, significa que ele é o maior, então eu já retorno ele. Só que como que eu faço a verificação de todo o resto da lista? Eu faço a recursão, eu faço uma nova chamada a BadMax. Bom, caso contrário, se o cabeça da lista não for maior do que todos os próximos elementos da lista, eu faço uma outra chamada recursiva, agora passando a cauda da lista, onde vai calcular de novo o primeiro elemento da cauda com o resto, e assim por diante. Então veja que aqui é importante notar que nós temos duas chamadas recursivas na nossa função. Bom, esse algoritmo aqui, ignorando o caso da lista vazia, que não está bem tratado aqui, funciona corretamente. Só que funciona com defeito, tá? E além de funcionar com defeito, o defeito que eu quero dizer é que não funciona de um bom jeito, tá? Não é um bom algoritmo. Ele é bem horrível, na verdade. E para mostrar para você o quão horrível esse algoritmo é, a gente vai usar algumas funções auxiliares aqui para gerar essa lista. Então, veja, tem duas funções auxiliares aqui em cima. A CountUp e a CountDown. Então, eu passo dois números para cada uma dessas funções. Tá? A CountUp vai contar desse primeiro até o último número, em ordem crescente, e a countdown vai contar desse primeiro número do from até o to em ordem decrescente. Então, aqui não precisa se preocupar muito com essas duas funções auxiliares, tá? Só precisa entender isso que eu falei mesmo, que elas fazem, a gente não precisa descrever cada linha de código que está aqui. Elas só incluem realmente
números de from até to, inclusive, tá? Então as extremidades estão inclusas aí na conta. Então, tanto do menor para o maior, quanto do maior para o menor. Então, você tem que lembrar só disso quando a gente for testar ali a nossa função BadMax. Então, aqui no nosso repo, agora a gente vai carregar o nosso arquivo com essas funções, tá? Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+S, um Ctrl+D aqui, para limpar, C, Ctrl+S, dá use, e aqui vai aparecer os nossos bindings de todas essas funções que nós criamos, tá? Então, nesse arquivo, eu também acabei escrevendo uma função que corrige a nossa função BadMax com um algoritmo que é melhor. Então, por isso que aqui nos nossos binds eu tenho o binding dessa função GoodMax, que também, assim como BadMax, tem o tipo intList int. Mas, por enquanto, vamos trabalhar só com essa função BadMax aqui em cima, tá? Então, suponha que eu faça a nossa função BadMax contar de 30 até 1 em ordem decrescente, usando a nossa função auxiliar countdown. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou chamar BadMax e vou passar para BadMax a nossa função countdown de 30 até 1. Ele vai retornar para mim 30, que é o maior valor nessa lista. Se eu tentar agora de 30 até 2, o maior ainda é 30, nada muda. Ou seja, a nossa função BadMax, ela funciona, ela consegue trazer o resultado correto para determinada lista. Só que a gente poderia, ao invés de passar 30, chamar essa função passando 30.000. E ela retornaria ainda que o maior valor é 30.000. Então a gente consegue verificar que essa função ela funciona. E que a nossa lista de números aqui, ela é bem longa, né? Vai até 30.000. Só que os computadores hoje em dia, eles são bem rápidos, então sem problemas eu querer contar de 30.000 até 2 para obter o maior número. Só que agora o que acontece se eu tentar fazer a mesma coisa usando a outra nossa função auxiliar? Ou seja, ao invés de usar countdown, eu usar a count up. E tentar fazer essa contagem, essa mesma contagem, só que agora em ordem crescente. Então se eu quiser, por exemplo, vou dar aqui, ó, BadMax, count up, e agora eu quero contar de 1 até 10. Bom, ela vai retornar para mim que o maior elemento é 10. Agora eu quero contar de 1 ainda até 20. Ela vai retornar que o maior valor é 20 e até aqui tudo bem. Agora, olha só se eu tentar fazer a mesma coisa com o número 25. Então eu quero contar de 1 até 25. Bom, aqui a gente já percebe um delayzinho, uma demorazinha para dar a resposta, certo? Se eu tentar agora com 28, tentar com 28. Aqui a demora é um pouco maior, o delay é um pouco maior para dar esse resultado. Só que se eu tentar isso aí com 30.000, igual a gente estava tentando antes com a outra função auxiliar, a gente vai ficar esperando essa resposta aí por um bom tempo. E mesmo se eu tentar, ao invés de 30.000, usar o 30 ali, que é mais perto de 28, o tempo de resposta também já vai ser grande. Mas eu vou deixar vocês aí testarem com 30, ok? Então, a pergunta aqui, na verdade, é o que está acontecendo? Por que está tendo essa demora para ter a resposta do maior número da lista que eu estou passando por parâmetro? Vamos olhar o nosso código. A gente sabe que o problema está a hora que eu tento contar em ordem crescente. Tá? Quando eu tento contar em ordem decrescente, não tem problema nenhum. Eu consigo até com 30.000 ou mais. Então, vamos pensar no que acontece quando os maiores números da minha lista, eles estão próximos do final da lista. Porque quando isso acontece, significa que o meu algoritmo vai ter que passar por todos os números até chegar no final para encontrar o maior elemento. Coisa que não acontece se a lista estiver invertida. Quando a gente tem em torno aí de 30 elementos na nossa lista, então a nossa lista não está vazia e, por consequência, esse DEM aqui, ele não é executado. E a lista, ela também não está quase vazia, ela tem mais de um elemento, ela tem um conjunto de elementos aí. Então, desse modo, esse outro DEM, esse segundo DEM aqui também não é executado. O que acaba sendo executado é o cálculo de qual o maior elemento de uma lista com 29 elementos, que é quando nós fazemos essa recursão aqui, passando a cauda da lista, que tem 29 elementos, já que a lista original tinha 30, a cauda vai ter 29. Bom, isso
teoricamente, não é um problema, tá? Essa chamada aí, eventualmente, vai retornar o próprio número 30. E aí, quando a gente volta da recursão e tem esse número 30 como maior, a gente chama o BadMax de novo aqui embaixo. Então, de um modo, digamos que ingênuo, a gente pode pensar assim, então a versão que faz a contagem na ordem crescente vai ser 2 vezes mais lenta do que a versão que faz a contagem na ordem decrescente, porque aqui eu estou fazendo a chamada recursiva 2 vezes. Bom, na verdade, não é isso que acontece. Tá? Isso porque na chamada recursiva, em que nós temos 29 elementos na lista, que é quando eu passo a cauda da minha lista de 30 elementos, nós vamos acabar chamando a função BadMax 2 vezes só naquela chamada recursiva. E se nós vamos fazer essa chamada 2 vezes na lista com 29 elementos, depois mais 2 vezes para a lista com 28 elementos, e a cada vez que eu faço uma chamada, eu faço 2 chamadas para a lista com 27 elementos e assim por diante, a gente está dobrando o número de chamadas nessa recursão a cada nível da recursão. Então, não é o dobro de chamadas que está acontecendo, é exponencialmente mais chamadas, por isso que demora. Então, entre o dobro e exponencialmente, tem uma diferença muito grande. Mas vamos tentar entender isso melhor olhando um pouquinho os slides. Bom, esse código aqui é o código que a gente está trabalhando, tá? Então, só foi um Ctrl+C, Ctrl+V lá do Emacs aqui para o nosso slide, a nossa função BadMax normal. E por enquanto, de novo, não se preocupe aqui com essas verificações para lista vazia e cabeça e cauda, tá? Essas coisas aqui, por enquanto, não precisa. Para verificar se a lista está vazia, enfim. Então, o trabalho executado nessas verificações de lista vazia e cauda é muito pouco. Computacionalmente, o tempo computacional é muito pouco. Elas só pegam o início da lista e diz se está vazio ou não, tá? Então não toma muito tempo ali. Porque são operações rápidas que a gente não precisa se preocupar. O que a gente precisa analisar aqui são essas chamadas recursivas para a nossa função BadMax. As 2 chamadas recursivas para a nossa função BadMax. Então, no próximo slide aqui, a gente tem uma representação gráfica dessas chamadas recursivas, dessas 2 chamadas recursivas no nosso algoritmo BadMax. Então, no caso da contagem em ordem decrescente, que é esse aqui em cima, em verdinho, o BadMax de 50, 49, 48, eles vão chamar o BadMax de 49, que chama o BadMax de 48, 47, e assim por diante. Então, no caso da contagem em ordem decrescente, que é esse primeiro quadrado aqui, a gente tem que o BadMax da lista de 50, 49, 48, assim por diante, vai fazer uma chamada para a lista de que tem 49, 48, 47, assim por diante. Que, por sua vez, vai fazer chamada para a lista de 48, 47, 46, assim por diante, até eu chegar no primeiro elemento, no elemento 1. Então, se nós tivéssemos nessa lista aqui 50 elementos, nós não faríamos algo como 50 chamadas à minha lista, não seria necessário. Mas no caso da contagem em ordem crescente, a gente começa a fazer 2 chamadas toda vez. Então, é uma para fazer a verificação do if, tá? Para saber se o cabeça da lista é maior do que a cauda, e que isso acaba sempre retornando falso, porque no caso da ordem crescente, os nossos maiores elementos estão sempre no final, então porque a ordem é crescente. E a gente faz uma outra chamada quando cai no else. Então, o if primeiro sempre vai ser falso, e ele vai cair sempre no segundo, aqui no else, e fazer outra chamada recursiva. E cada uma dessas chamadas recursivas, por sua vez, também vai fazer outras 2 chamadas recursivas, pelo mesmo motivo e usando o mesmo raciocínio, tá? E cada uma dessas outras 2 chamadas vai fazer mais 2 chamadas e assim por diante. Então, a gente acaba com uma contagem de chamadas, sendo uma quantidade de chamadas como 1, 2, 4, 8, 16, assim por diante, ou seja, exponencial. E quando vai chegar no final da lista, dependendo do tamanho da lista, se ela for muito grande, a gente vai ter um número gigantesco de chamadas recursivas e a máquina não vai dar conta. E é por isso que quando a gente passa o número 30 para essa função, que é um número relativamente pequeno, a gente vê uma demora na resposta, porque apesar do número de elementos na lista ser pequeno, você tem um número de chamadas exponencial
que acaba requerendo um esforço computacional muito grande, e aí você tem um atraso na resposta do algoritmo. Também é importante a gente notar aqui que a contagem em ordem crescente, aqui, ela não é o único caso em que esse problema do atraso acontece, tá? Então, para um pouquinho aqui o vídeo e pensa no que acontece quando eu tenho uma lista que ela não está ordenada nem em ordem crescente, nem em ordem decrescente. Ela é uma lista desordenada. Os elementos estão em qualquer ordem. Eu posso ou não ter esse atraso? Bom, então parece que a nossa linguagem ML, ela tem um problema, certo? Porque eu fiz um algoritmo e por causa das duas chamadas recursivas ele está muito lento. Então me parece que aqui usar a recursão não é um negócio bom. A gente deveria ter usado ali um laço de repetição no lugar da recursão, ou algo parecido. Bom, não é o caso. Não é isso que acontece. O que a gente tem que fazer aqui é só evitar essas computações repetidas, esse excesso no número de chamadas recursivas. E a gente sabe como fazer isso. O que a gente consegue fazer aqui para arrumar esse algoritmo é executar essa computação que se repete, fazer com que essa computação que se repete, ela armazene o valor dela em uma variável. Esse é o jeito de usar as expressões LET para resolver esse problema e é o motivo pelo qual elas são de fato aí tão importantes. Elas já ajudam a melhorar a eficiência dos algoritmos. Então, o que a gente quer aqui é evitar computar aquela função BadMax duas vezes, fazendo com que a resposta da computação feita seja salva em uma variável. E é exatamente isso que a nossa função GoodMax faz. Essa nossa função GoodMax, ela ainda não é muito good, porque ainda falta tratar o caso de lista vazia, tá? Então a gente ainda não tratou isso aqui do jeito que deveria, aplicando o uso de lançamento de exceções e assim por diante. Mas ignorando esse caso, tá tudo certo, tá? Esse algoritmo aqui, ele é melhor do que o algoritmo original do BadMax. Então veja, se a cauda da lista for vazia, então eu só retorno o cabeça da lista, também do mesmo jeito que estava no nossa BadMax original. No else, é aqui computado o maior valor do resto da lista, e esse valor ele vai ser armazenado em uma variável local chamada tailEns, ou seja, resposta da cauda, certo? E agora a gente vai usar essa resposta aqui para verificar se o cabeça da lista é ou não maior do que o resto da lista até agora, até a computação que foi feita até agora. Porque esse tail está armazenado ali na resposta do tail. Então retorna o cabeça da lista. Caso contrário, se eu tiver aqui nesse else aqui, eu não vou fazer agora nenhuma outra chamada recursiva diferente da nossa versão original de BadMax. E ao invés disso, eu vou retornar esse tailEns, tá? Que é a nossa resposta da cauda. E isso vai funcionar perfeitamente. Então, se a gente chamar aqui o REPL de novo, agora ao invés de chamar o BadMax, eu vou chamar o GoodMax. Então, eu vou chamar GoodMax e vou passar para ele count up. Vou passar de 1 a 30. E aí a gente consegue obter essa resposta rapidamente, sem aquele atraso que estava tendo antes. E a gente pode tentar também com 30.000, que também vai funcionar sem problemas e sem demoras. Agora, se a gente tentar chamar o countdown aqui, também vai funcionar, até porque o countdown ela já estava sem problemas antes, né? O que tem que acontecer aqui é tomar cuidado para usar a nossa chamada para a função countdown. E lembrar sempre que os parâmetros têm que ser invertidos, tá? Então, por isso que aqui na countup vai de 1 a 30.000 e na countdown vai de 30.000 até 1. Se por acaso, quando você estiver fazendo o teste, seu programa entrar num loop infinito ou não querer parar, coloca aí um Ctrl+C, Ctrl+C, tá? No Windows, que ele corta o programa, trava o loop, tá? Bom, então por que isso acontece? Por que o BadMax ele demora tanto? Tá? Isso é uma questão de aritmética, é uma questão de conta de matemática. Então suponha que a quantidade de trabalho aí que a função BadMax deve executar, ignorando a recursão, demora algo em torno aí de 1 microsegundo para executar. Então nesse caso, quando a gente fizer 50 chamadas recursivas, vai demorar 50 microsegundos.
Porém, se a gente fizer as chamadas usando a ordem crescente da lista, a gente vai precisar multiplicar esses 50 microsegundos por 2 elevado a 50, porque vira um negócio exponencial, tá? E se a gente fizer as contas, esse 2 elevado a 50 multiplicado por 50 vai demorar algo em torno aí de 4 anos para terminar. Então, para uma lista aí de 55 elementos, de modo grosseiro, a gente pode calcular aí em torno de um século para terminar de fazer esse cálculo. Ou seja, isso significa que não adianta evoluir a máquina, evoluir os computadores, se você, como programador, não conseguir escrever o seu código de um jeito que seja eficiente. E se eu estou usando linguagem que encoraja o uso da recursão, ou seja, ela oferece a recursão e a recursão é uma coisa fácil de usar, você precisa evitar ao máximo fazer essas chamadas repetitivas de recursão, tá? Que essas chamadas geralmente elas costumam causar esse tipo de problema que a gente viu aqui, esse tipo de explosão exponencial de chamadas. Então agora com a GoodMax nós conseguimos aí corrigir o nosso código e ele está funcionando bonitinho. Isso porque nós fizemos uma chamada GoodMax para a lista inteira. Então é uma chamada recursiva agora, não é mais duas. E para a cauda da lista, depois outra para outra cauda da lista e assim por diante. Não é mais um negócio aqui exponencial, não tem mais a explosão de chamadas exponenciais aqui. Graças à nossa expressão let colocada ali dentro do else. Tanto no caso da ordem crescente, quanto no caso da ordem decrescente, ou para qualquer ordem que os elementos estiverem na lista, ou seja, se eu tenho uma lista desordenada, a gente vai fazer só 50 chamadas, que é o mesmo número de elementos. Então, é assim que nós usamos as nossas expressões let combinadas com a recursão para que a gente consiga evitar aí alguns problemas relacionados à eficiência de código. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa questão de eficiência e como usar as expressões let para tentar resolver esse problema, que não é legal usar repetidamente as chamadas recursivas. É bom que você tenha sempre uma chamada recursiva só para evitar esse problema da explosão exponencial de chamadas. E vejo vocês na próxima aula. Se gostou, dá um like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês na próxima.